Alô? Boa tarde, desculpa a demora de ter um probleminha técnico aqui. E eu vou começar de novo. Eu falei um pouquinho, acho que não tinha ninguém ouvindo. Esse curso. Oi? O meu nome é Samantha, eu vou dar um curso de formação em ilustração digital e introdução à história em quadrinhos. Esse é um pequeno workshop. Eu vou mostrar o processo de criamento de criação, desculpa, de uma ilustração. E aqui está ela, já meio mexida, porque eu estava falando sozinha. Deixa eu fechar aqui para começar do começo. Desde o rascunho. Rascunho errado. Esse rascunho. Essa é uma ilustração que eu fiz para a Feira do Livro de Gravataí desse ano. E esses são os rascunhos que eu mandei para o cliente. No trabalho, como era um cliente novo, eu mandei rascunhos demais para eles. E é um erro de principiante a gente mandar muita variação para o cliente escolher. E no caso, e mandar coisas que talvez tu não queira terminar, sabe? Mandar só preencher os olhos, assim. No caso, eu queria que eles escolhessem essa aqui, porque essa era a que eu tinha gostado, mas eu queria colocar outras opções. E ele acabou escolhendo a opção que eu não queria. No final, a gente entrou num consenso de um novo desenho. Mas é legal aprender para não cometer esse erro com o cliente, assim, não mandar opções que a gente não acha, não considere muito boas, só para encher os olhos. Isso não é nada esperto. Eu fiz, esse ano. Mas, enfim, no final a gente conseguiu chegar num consenso e, olha, não tem nada a ver com o que eu tinha proposto, gente, completamente diferente essa nova versão. Mas, enfim, consegui convencer ele a não ir com um outro caminho que eu não estava curtindo tanto assim. Esse foi o primeiro rascunho. Vocês veem, essa ilustração é completamente digital. Eu não uso mais lápis e papel para trabalhos, só para trabalhos autorais, projetos próprios, daí sim, mas para trabalhos eu não uso mais, porque economiza tempo. Só que desenhar direto no Photoshop não é uma coisa que a gente aprende da noite para o dia, é um processo meio lento, que tem que se adaptar e tal. Mas acontece, vale a pena, eu acho, porque economiza bastante tempo, depois que a gente se acostuma. Então, esse foi o rascunho. Em cima desse rascunho, geralmente eu faço assim, para fazer o primeiro traço. Eu deixo ele bem fraquinho e desenho mais ou menos, porque vocês estão vendo que ele não está exatamente perfeito, porque eu vou fazendo algumas alterações. Esse aqui é o primeiro traço. Vou apagar a visualização aqui dos rascunhos. Vocês estão vendo que tem várias pastas nesse arquivo. Essa é uma ilustração bem simples, mas trabalhar com pastas e com nomes nos layers e nas pastas é bem importante, porque depois, se for um arquivo muito grande, não é o caso desse, mas se fosse um arquivo muito grande, a gente acaba se perdendo e se atrapalhando, e se tiver que voltar muito tempo depois no mesmo arquivo, também fica complicado de se achar e tal. Então, eu sempre trabalho com pastas. Eu trabalho assim, eu coloco traço numa, o rascunho na outra, as cores na outra, e dentro de cada uma tem outras pastas, às vezes, tipo essa das cores. Tem uma pasta só para a árvore, tem uma pasta só para as crianças. Então tá, depois de fazer esse primeiro traço, qual é o passo seguinte? Vocês estão vendo que o traço direto no Photoshop, ele não é bem perfeito, assim, não é como feito à mão, sabe? Ele é um pouquinho perfeito no sentido que parece que tem um blur aqui na volta dele. Ele não é muito bonito. Então, principalmente quando a gente vai trabalhar para publicidade e com esse tipo de traço, que é uma coisa cartoon, assim, é legal vetorizar esse traço para ele ficar mais redondinho, mais limpo, assim, mais clean. Então, o que eu faço é salvar esse arquivo como JPG, abrir no Illustrator e vetorizar. É bem simples de vetorizar, eu não vou mostrar aqui agora, mas você tem que apertar, sei lá, 3 ou 4 botões e ele vetoriza para ti. Vocês estão vendo que eu separei também esse traço em 3 layers diferentes. Por quê? E salvei, vetorizei eles também separadamente. Porque, deixa eu só mostrar aqui. Porque se eu quiser mudar alguma coisa, digamos que eu quisesse mudar os meninos de posição, assim. Se eu tivesse feito tudo no mesmo, vou mudar de tamanho, Ctrl T. Se eu tivesse feito tudo no mesmo, eu teria que vir aqui com uma ferramenta de seleção e recortar, e isso ia dar um baita trabalho. Então, por que já não desenhar separadamente? Se o Photoshop permite isso, a gente tem que aproveitar. Então, eu já
Já separo em 3 arquivos diferentes, 2 no caso, porque esse aqui eu acabei usando no mesmo. 2 arquivos separados, vetorizei e trouxe de volta o Photoshop. Vou fechar essa camada e mostrar ele aqui. Tá, aqui tá ele. Também, de novo, em 2 camadas, na verdade. Porque primeiro eu fiz uma versão dessa árvore em preto e depois eu decidi que ficava mais bonito assim, ela em marrom. Como é que a gente faz para mudar a cor do traço? A gente seleciona com Ctrl e clica na camadinha aqui do layer e ele já seleciona sozinho. Aí como é que eu faria se eu quisesse mudar, digamos, quisesse essa árvore de, sei lá, roxo? Eu crio uma nova camada, clico em qualquer lugar na tela com o balde, até com o pincel, e vou lá, ela muda de cor. É interessante tirar a visualização de baixo, se for uma cor mais escura, porque fica aparecendo um pouquinho. E aí a gente muda o layer de cor. No caso, eu achava que ficava mais interessante para dar mais destaque aos personagens do que a árvore. Eu vou pegar num tom mais escuro. Outra coisa diferente, vocês vão notar aqui que tem uma textura aqui no traço interno da árvore. Como é que eu fiz isso? Vocês estão vendo que, diferente das outras camadas, essas aqui tem um quadradinho do lado delas. Isso é uma máscara. Eu criei uma máscara nesses layers. Para que serve a máscara? É para fazer, também, aliás, é para fazer mudanças que não são permanentes. Como é que eu faço uma máscara? Vou criar aqui um novo layer para vocês verem. É nesse aqui. É um quadrado com uma bolinha dentro. Ele cria uma máscara. Vamos testar a máscara. Aqui, nos personagens. Vem aqui com o pincel ou qualquer ferramenta que seja na cor preta. Vocês vão ver que a máscara ali nas cores, ela só tem preto e branco, porque eu só posso tirar. Aqui tem, ó, se eu quisesse, sei lá, se eu quiser tirar o passarinho, vai ser mais fácil de visualizar. Mas eu não quero deletar ele, só quero ver como é que a imagem vai ficar sem o passarinho. Ele continua lá, ele continua no layer, porque a alteração que eu estou fazendo é na máscara e não no layer original. Porque digamos que, não, peraí, eu gosto do passarinho, como é que eu faço para voltar com o passarinho? Então eu clico aqui na máscara com o pincel no branco e tá aqui ele. Estou usando um pincel meio bizarro. Opa, isso aqui era um errinho que eu esqueci de tirar. Vamos tirar agora. E aí, no momento que eu mudar de ideia, eu posso clicar aqui com a Disable Layer Mask para mostrar como é que ela era originalmente. Originalmente eu usei ela para apagar esse negócio que saiu tudo errado aqui. Aí, clicando de novo com o botão direito, eu posso na árvore. Para que eu usei a máscara na árvore? Porque eu queria apagar os traços que estão atrás dos meninos. Vocês viram que eu desenhei em 2 layers separados. Então, esse traço que tem aqui atrás deles, ele existe. Ele está aqui atrás, só que ele está oculto pela máscara. Vou mostrar aqui. O pincel no branco. Ó, eu estou voltando à visualização do layer original. Porque ele não foi deletado, ele está na máscara. Então, entendendo o conceito da máscara, a gente pode seguir em frente. Vocês estão vendo que o traço, a pastinha do traço, ela está acima das coisas. Quando a gente trabalha com a ilustração com traço separado do fundo, que é, sei lá, 90%, 99% dos meus trabalhos, e esse tipo de trabalho, geralmente, estou tirando a visualização aqui do fundo, ele não está grudado no fundo branco. A gente trabalha assim com traço acima de todos os outros layers. Né? No caso, seriam as cores. Vou diminuir aqui e abrir o layer das cores. Voltar ao fundo. Aqui, ó. Aqui, de novo, falando sobre a organização, no layer das cores, eu também organizei com pastas. Na verdade, eu não coloquei uma pasta para os meninos. Podia ter colocado. Eles estão soltos aqui no layer, mas tem uma pastinha para o layer da árvore, que está aqui embaixo. Eu escondi a visualização, depois a gente vai chegar nela. Os meninos, vamos começar pelos meninos. Como é que eu faço para colorir isso aqui? Obviamente eu podia vir com pincel e ir pintando parte por parte, mas existe uma forma mais rápida de fazer isso. Eu volto lá no layer dos traços, escolho o layer que eu quero pintar, que no caso são os personagens, vamos dizer que eu quero pintar aqui a calça dele. Aí eu volto para o layer da cor, nunca coloque em cor ou qualquer outra coisa no layer dos traços. Vocês têm que fazer essa divisão. Assim.
E uma coisa legal de se fazer, que já aconteceu comigo, de pintar no layer errado, como no caso do traço, é trancar esse layer. Tem um ícone aqui de uma fechadura, tu clica aqui, pronto, eu posso seguir selecionando se eu quiser, porque isso não é uma modificação. No momento que eu quiser pintar, ou sei lá, com um balde, com um pincel, também estão aparecendo um sinal de proibido ali. É só para te lembrar, eu não posso pintar nesse layer, eu tenho que voltar para o layer das cores, que é aqui embaixo. Então eu selecionei ali e quero pintar de azul. Mas vocês vão ver que essa seleção, ela não é muito perfeita, assim. Quer dizer, talvez seja um preciosismo da minha parte, mas o que existe, o que eu gosto de fazer, que só para dar mais segurança, é aumentar um pouquinho essa seleção. É fazer com que ela vá até a metade do traço, mais ou menos, até aqui. E como é que eu faço isso? É bem simples. A gente vem aqui no Select, Modify, Expand e 2 pixels já tá bom. Ó, ele aumentou de forma que ele foi para baixo do traço. Para que fazer isso? Porque talvez, se eu não fizer, apareça algum pontinho, algum pixel branco, sabe? Se eu deixar ela pintada exatamente no limite do traço, talvez apareça um pixel do fundo. Isso não é legal. Então, cada vez que eu vou pintar uma nova região, eu seleciono e depois eu aumento. Só que isso é um saco, né? Imagina fazer em cada uma dessas partes que eu vou colorir vai demorar um ano. Então, eu automatizo isso no Photoshop. Se alguém, para esse tipo de ilustração de cartoon, assim, com traço fechado, traço preto, é legal de fazer, de automatizar também. Se vocês trabalham com outros tipos de ilustração, talvez não seja tão interessante. Mas para esse tipo é legal. Para automatizar, a gente vem aqui no Keyboard Shortcuts. Tu pode personalizar todos os atalhos do Photoshop, que eu não recomendo, porque, né, cada vez que tu entrar num novo Photoshop, tu vai ter que, um novo computador vai ter que ir lá mudar todo. Então, o único que eu mudei, que eu realmente uso, é esse. A gente vem aqui onde a gente quer mudar, no caso, Select, Modify, Expand. Clica aqui e cria aí o atalho que tu quer para essa edição. No caso, já existem todos os atalhos já estão tomados, então tu vai ter que roubar o atalho de alguma outra ação do Photoshop. Eu uso Ctrl E. Não aconselho, porque Ctrl E também é bem usada para emergir 2 layers, mas eu uso mais esse do que os layers. Enfim, depois de fazer tudo isso, eu selecionar parte, região por região, escolhendo as cores. Aliás, quando a gente vai colocar essas cores, essas flat colors, eu não recomendo ficar pensando será que isso vai combinar com aquilo? Coloca as cores, mas se vocês não estiverem trabalhando com uma paleta de cores, que eu recomendo, mas às vezes a gente não faz mesmo, eu não faço. Depois, na composição em geral, vocês veem, então vou mudar aqui, porque mudar a cor é muito rápido. É só eu escolher ela, uma nova aqui, digamos, roxo escuro. Pronto, sabe? Aí eu vou vendo, é melhor fazer essa escolha da composição das cores no final. Depois que a gente já fez toda essa coisa de ficar selecionando área por área, colorindo, escolher como é que fica a composição no final. Então, depois de ter feito as cores, vocês estão vendo aqui, vou colocar a visualização, que tem esse layer. São 3 layers de ajuste dentro dessa camada. Vocês estão vendo que tem uma setinha apontando para o layer de baixo, né? Isso significa que ele está vinculado a este layer. Isso significa que se eu desvincular o atalho Ctrl G, ele vai atuar em toda a camada. Ou seja, não, né? Ctrl G, vou vincular de novo e ó, ele está de novo agindo sobre só a camada meninos, que é essa aqui. Outra forma de fazer isso existe. Eu poderia vir com o Ctrl ali, clicar aqui no Layer, que ele seleciona tudo ele. Ó. E aí eu poderia criar o efeito que eu quisesse nisso. Mas eu acho mais interessante vincular a camada, Ctrl T G, porque no momento que eu mudo de ideia, é só eu desvincular. Digamos que eu quero que esse amarelo também atue aqui na árvore, no fundo. É só eu desvincular o Layer e seguir em frente. Deixa eu ver. Então, isso aqui foi uma camada de ajuste muito simples. Eu simplesmente vou tirar aqui a visualização, é uma camada normal, como qualquer outra, com uma máscara. Eu vou tirar aqui a visualização da máscara para vocês verem. Ele tá amarelo, mas ele só está amarelo nos personagens, porque está vinculado. Então, e aí eu criei uma máscara, porque eu não queria que ele ficasse simplesmente um efeito de amarelo por cima. Eu queria criar esse efeito de luz do sol entrando na imagem. Então, o que eu fiz, deixa eu voltar aqui e vou ler a máscara, foi clicar na máscara com um pincel
no branco. Se eu botar no X, eu vou apagar o efeito. Ó. Se eu botar no preto, aliás, eu vou apagar. Eu botei no branco e escolhi aqui um pincel com textura. Provavelmente um desses aqui. Desses pincéis. Geralmente esse tipo de ilustração eu uso por traço o pincel normal. Para sombra, essa ilustração não tem sombra, não poderia ter colocado sombra. Eu uso esse pincel mais esfumaçado. E se eu quiser criar uma textura, geralmente eu uso esse pincel aqui, esse giz de cera. E aí foi o que eu fiz. Eu não faço alteração na camada do amarelo. O amarelo é simplesmente uma camada de cor que eu pintei toda o layer em amarelo com um balde. Eu simplesmente escolhi um amarelo bem forte. E as alterações estão na máscara. Então vocês conseguem ver que aqui tem é um branco com uns pontinhos pretos. Os pontinhos pretos é onde está o efeito, onde está o pincel com o efeito. Ó, eu não preciso selecionar porque ele já está vinculado. Então, mesmo se eu risque aqui fora, não vai acontecer nada, porque esse layer já está vinculado só ao layer das cores dos personagens. Digamos que eu acho que está um pouco demais aqui, eu quero tirar um pouquinho. Então, eu inverto o pincel por preto e mexo na... Provavelmente vocês não usam uma opacidade 100% o tempo todo. A opacidade 100% no pincel eu só uso para fazer o traço. Depois de fazer esses efeitos de cores, eu vou diminuindo ela. E geralmente em torno de, sei lá, nesse caso, 50, 60. Existe um atalho no Photoshop que é bem interessante, eu demorei para descobrir, que é no atalho do teclado. Por exemplo, ali na opacidade vocês estão vendo 60%. Se eu quisesse passar para 30%, é só eu clicar no 3%. Que ele vai automaticamente para 30%. Digamos que eu quisesse o 100%, eu clico no 0. Ao invés de vir aqui e ficar calculando, os atalhos do teclado sempre são bem importantes da gente decorar. Sabe? Pode parecer meio chato, mas depois que a gente vai automatizando e tem que terminar rápido os trabalhos, é legal de decorar. Né? Pincel é B, borracha E, a varinha é W. Isso é bem rápido. E esses atalhos para vincular, por exemplo, que eu fiz antes, Ctrl Alt G, parece difícil, mas depois a gente vai decorando. E esse do pincel eu acho muito bom também, porque os números no teclado. Então, digamos que eu quisesse tirar um pouquinho desse efeito, porque eu acho que está demais. Vou botar aqui um pincel em 40%, ó, 4 no teclado. E aí eu tiro só 40%. Conforme eu vou passando o pincel mais de uma vez, ele vai aumentando, ó. Eu estou tirando o efeito. Vocês estão vendo que eu não estou mexendo no amarelo. Estou mexendo na máscara. Digamos que está ok. Vamos passar para a próxima etapa. Aqui eu usei um canal de ajuste. Vou ligar aqui. Ctrl Alt G. Para ele se vincular só à camada dos meninos. O canal de ajuste eu acho bem importante de aprender a mexer, porque ele é uma forma mais profissional de mexer em cores. Ele é um pouco difícil de entender no começo, mas depois que a gente aprende a usar, é uma ferramenta bem importante. Vocês vão notar que no momento que a gente usa qualquer camada de ajuste, que eles estão aqui nessa bolinha, ele imediatamente cria uma máscara junto. Então, por exemplo, se eu acho que esse efeito que eu coloquei ficou forte demais aqui sei lá, ficou muito azul aqui no pássaro, e eu quero diminuir, eu venho aqui com o pincel no preto, na camada, e tiro o efeito. Ó. Vocês estão vendo que eu posso ir diminuindo o efeito onde eu quiser, por causa da camada. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como funciona uma camada de Channel Mix. Vocês estão vendo que aqui eu tenho os canais. Por exemplo, digamos o canal de ciano. O que significa esses valores? Se eu mexer aqui no magenta, se eu aumentar o magenta, significa que eu vou estar colocando ciano onde existe magenta. Ele vai misturando as coisas. Se eu mexer no amarelo, significa que eu estou colocando azul onde tem amarelo. Vocês estão vendo que onde mais tem amarelo? No rosto. Vocês vão ver que o rosto vai começar a ficar mais escuro. E os passarinhos. A mesma coisa nas outras camadas. Se eu chegar aqui na magenta e eu começar a aumentar o valor do ciano, significa que eu estou colocando vermelho onde tem azul. Isso que está ficando roxo, né? Vermelho e azul. O mesmo para as outras cores. Aqui, ó, estou colocando magenta onde tem amarelo. Fica interessante isso, mas enfim, não é o que a gente quer. Então, isso é mais legal porque a gente consegue controlar cada canal de cor especificamente. Todos eles têm.
Essa é uma imagem semic, tá? Porque a gente está trabalhando com impressão. Depois de fazer esse ajuste, porque eu tinha achado que tinha ficado um pouco amarelo demais, eu dei uma azulada. Tem um levels. Os levels nada mais é do que acertar o camada de desbotamento de uma imagem. Se vocês olharem, ela estava um pouquinho apagada. Assim. Eu só coloquei um levels para dar essa destacada. E, de novo, ele também tem uma máscara e eu também usei. Por exemplo, digamos que eu achei que ficou escuro demais aqui. É só chegar com o pincel, não dá para notar muita diferença. Dá um pouquinho, ó. É só chegar com o pincel no branco que eu vou apagando o efeito da camada. Vou abrir aqui os levels para vocês verem. Ó, eu puxei daqui para cá. Ó, as coisas ficam mais vibrantes. Aqui ele vai ficando mais claro e aqui mais escuro. Aqui tem um layer para as cordas, não sei porque eu separei o layer das cordas de violão. E aqui um nível só para deixar a cor um pouquinho mais forte também. Níveis é uma outra forma de mexer na saturação da cor. Depois de terminar as cores dos meninos que estão num layer acima, eu fui para a cor da árvore. Vocês estão vendo que a pasta está aqui embaixo. Ela está separada e ela está abaixo do layer dos meninos. Vou abrir aqui a visualização dela. E aqui eu também separei por camadas dentro dessa pasta, começando lá por baixo, porque o verde, né, está abaixo. Então eu criei 2 camadas para fazer esse verde aqui. Quanto mais camadas a gente vai, por exemplo, vou dar aqui um Ctrl J nessa camada. Ela vai ficando mais intensa, mais forte. Eu acho interessante para trabalhar, principalmente, mesmo sendo uma ilustração cartoon mais simples, variar nas tonalidades. Por exemplo, isso aqui é só verde. Não, aqui eu usei bastante amarelo, azul, até vermelho. Vermelho é uma boa cor para escurecer. E aí eu pelo menos gosto de sobrepor a camada, porque digamos que eu não tenha gostado muito desse efeito, é só eu voltar na camada, deletar essa camada. Depois eu coloquei a cor na árvore em si, no tronco. Normal, só selecionando e ficando com um baldinho. Depois eu fiz uma pequena camada de ajuste. Eu vou até aumentar um pouquinho a intensidade. Com brilho e contraste. É a mesma coisa que, é o mesmo princípio das outras camadas de ajuste. Assim, ele automaticamente cria a máscara aqui do lado. E eu posso sempre retornar esses valores. Digamos que eu achei, tá forte demais, tá escuro demais. Eu posso sempre voltar. Esse é o melhor da forma de usar as camadas de ajuste, é sempre aqui nos layers e não aqui em cima. Porque aí eu posso sempre ficar voltando nela e fazendo alterações. Se eu usar lá pelo menu, eu nunca vou poder voltar e fazer alterações. Então, de novo, aqui ela também criou uma máscara automaticamente. Vocês estão vendo que tem um desenho da árvore ali, porque eu não usei todo o efeito. Eu vou tirar a visualização para vocês verem. Ó, se eu não tivesse usado a máscara, ela teria ficado assim, com uma cor chapada. Mas eu queria fazer esse efeito de textura e de luz e sombra. Então eu só vim com o pincel com uma textura do branco e fui passando ele onde eu achava que ficaria interessante. Ó. Com o pincel geralmente numa opacidade um pouco baixa, sei lá, 40, 50%. E onde eu passar, mais uma vez, ele vai aumentando esse efeito. Eu também, outra forma de diminuir, digamos que eu acho que tenha ficado um pouco forte demais, eu também posso mexer na opacidade da camada. Ó. Aqui ficou um pouquinho mais baixo, digamos, diminuiu um pouquinho o volume. Aqui no 100% é como eu tinha feito antes. E aqui só um contorno com esse mesmo pincel de textura. Era isso, essa é a ilustração finalizada. Eu fiz umas pequenas alterações, são um pouco toscas, mas a ideia é essa. E no final ainda tinha mais um efeitinho, que são as cores, as letras na árvore. É uma árvore de letras, enfim. Agora eu vou passar para a segunda parte da aula, que é a construção de uma pequena história em quadrinhos digital também. Aqui. Se chama Dani. O processo eu fiz todo também no Photoshop, que é uma coisa que eu não faço tanto assim. Eu geralmente gosto, principalmente de projetos pessoais, eu gosto de desenhar à mão, mas
Às vezes é legal fazer direto no Photoshop. E o processo da criação da história em quadrinhos é bem semelhante com a criação de uma ilustração. Aqui, deixa eu tirar aqui. Até vocês estão vendo que tem as pastinhas e tem os layers com os nomes também, novamente. Tirar as cores. Eu vou mostrar o passo a passo de como é que eu fiz essa história e como é que é mais ou menos a minha criação de uma história digital, né? A minha, não quer dizer que seja a única forma de fazer. Eu começo criando um template. Quando a gente pensa no template, tu pensa no suporte em que a sua história vai ser publicada. No caso, é a internet, então qualquer formato é possível. Se fosse um livro, uma revista, claro, eu teria que seguir um formato mais ou menos padrão, mas como é para a internet, vale tudo. Eu desenho como se fosse à mão, eu desenho ela sempre maior do que vai ser. Vocês estão vendo que eu tenho um zoom 100% e é enorme, porque é mais fácil desenhar grande e depois diminuir. O mesmo processo seria no caso de uma feita à mão, assim, cara, mesmo que naquela revista que a gente vê que é minúsculo, um gibi, aquilo não foi desenhado daquele tamanho, ele desenhou no mínimo numa A3, né? Uma folha enorme, e depois diminuiu, porque a gente perde os defeitinhos, os pequenos defeitos do traço. Então, a primeira coisa é o template. Deixa eu tirar aqui o raciocínio. O template mais básico do mundo são só três quadrinhos exatamente do mesmo tamanho. Mas eu acho que esse é um bom exemplo para mostrar. E a segunda parte é o rascunho. Deixa eu botar a maior visualização aqui do rascunho. Mesmo processo da ilustração anterior. Eu faço um rascunho em tons de azul, mas também pode ser de preto. Esse, no caso, é uma história pessoal, não uma coisa que ia ser publicada em nenhum lugar, não é um job. Mas o processo é mais ou menos o mesmo. Depois de fazer esse rascunho, eu começo no traço. Nesse caso, mesma coisa do anterior, eu deixo o rascunho um pouquinho mais apagadinho para desenhar por cima. É quase o mesmo processo do cara que vai desenhar à mão e usa um papel manteiga por cima para desenhar, ou usa uma mesa de luz. Aqui está o traço preto, seguindo mais ou menos o rascunho de baixo. Nesse caso, eu não vetorizei. Eu deixei ele bem tosquinho, assim, porque é para internet, é para mim, não vai ter alguém avaliando, e ele vai ser bem menor, né? Não vai aparecer desse tamanho. Publiquei na internet, tipo, desse tamanho, eu acho, por aí. Então, deixa eu esconder o rascunho e ficou assim. Depois eu fui direto para as cores. Não, antes de ir para as cores, eu fiz os textos. Se vocês forem ver, o legal de uma história em quadrinhos é sempre que possível escrever os textos à mão. Mas, né, se vocês forem como eu, a minha letra é péssima, é difícil de fazer uma letra legal. Depois que eu comecei a trabalhar com história em quadrinhos, eu comecei a valorizar muito o trabalho de um letrista, porque não é fácil desenhar letras, né? É praticamente um desenho à parte, assim. Uma forma digamos, sacanear um pouquinho, mas só para facilitar, é a gente usar uma fonte pronta e depois, eu tenho aqui várias, escrever o texto numa fonte e depois passar por cima no layer, que aí a gente pode usar a fonte para se guiar, que dá para ver ela meio apagadinha aí por baixo. É uma forma de mais fácil, que a gente que não tem uma letra muito bonita pode usar essa falcatruazinha. Depois a gente se acostuma a escrever, eu ainda não me acostumei, eu ainda uso essa falcatrua, mas é bom, não usem Comic Sans, tá? Qualquer outra fonte, mas Comic Sans. E vocês veem que mesmo passando por letra por cima, ela fica, de uma fonte pronta, ela fica um pouco personalizada, porque eu desenhei por cima da letra. Depois de fazer isso, depois de criar o texto, depois de fazer o traço, a gente entra nas cores. Aqui, esqueci de botar o título. As cores numa história em quadrinhos, a gente não pode ser pensado da mesma forma que uma ilustração. Tu não pode pensar, digamos, esse quadrinho aqui, depois esse quadrinho nas cores aqui. Não, tu tem que pensar num todo. Eu só estou mostrando uma página aqui, mas na verdade a gente tem que pensar no todo de uma história. Uma história de 20, de 30 páginas. Só tem 4 ou 5. Mas eu teria que pensar não só no visual de uma página, como de uma história inteira. As cores, elas têm que ajudar na narrativa, né? Digamos que uma história sobre a Segunda Guerra Mundial não vai ter as mesmas cores que uma autobiografia de uma infância feliz. Não faz sentido. A gente tem que usar as cores para ajudar a contar uma história. Eu gosto de começar sempre pelas cores do fundo.
Porque aí eu me guio por aí. Eu já crio vocês podem ver que não é tudo mesmo, ele é amarelo, são tons de amarelo, mas não é tudo a mesma cor. Cada quadrinho tem uma leve tonalidade diferente. E assim eu me guio melhor, assim, acho mais fácil. E aí as cores tá aqui na pastinha, é o mesmo processo da ilustração. Aqui eu primeiro pensei nas cores e pensei, tá muito apagado. Botei um leve por cima, deixei as cores um pouquinho mais fortes. E aqui no layer seguinte são as cores dos personagens. Nesse caso, essa ilustração não tem fundo, não tem um background elaborado. Então ela é bem mais simples, que eu achei que seria interessante para mostrar aqui. Então, um layer separado só para os personagens. Aqui eu estava testando cores, eu achei que ficou um pouco estranho eles dessa cor branca, então eu coloquei uma cor de pele. É interessante assim fazer essas mudanças em layers separados, porque a gente pode ficar olhando a evolução, tipo, isso aqui ficou bom, mais ou menos, mas aí eu deixo o layer ali e posso sempre ficar voltando atrás se eu mudar de ideia. E é isso, essa é a primeira página de uma ilustração feita totalmente digital. Primeiro a gente cria um template, depois faz um rascunho, depois faz o traço e depois começa nas cores. E se vocês não forem como eu, conseguem escrever com uma letra bonita sem ficar roubando, vocês conseguem criar um efeito muito mais bonito com uma letra escrita à mão do que uma letra feita já direto no Photoshop. Fica mais interessante. Daí se alguém agora, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Essa é outra coisa que eu gostaria de falar. Essa era uma ilustração, uma história em quadrinho para a internet. Vocês estão vendo aqui que ela está em RGB. E a ilustração estava em CMYK, porque ela seria impressa. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei exatamente onde eu tenho que ir, eu acho que é aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, passa agora aqui nas perguntas e respostas. Está dizendo que tem 3, mas eu não estou conseguindo entrar. Não. Não estou conseguindo. Qual a mesa digitalizadora que você usa? Achei uma pergunta perdida aqui. Eu uso uma Wacom. É uma tablet bem antiga, na verdade ela já tem uns 6 anos. Nunca me deu problema nenhum. Começou a cair um pouquinho os pedaços da caneta e eu remendei com durex. Mas é só para dizer que assim, a Wacom é ótima, ela dura bastante. Assim, o modelo que eu tenho é antigo e eu uso até hoje. E eu vou ter que trocar porque a ponta está minúscula, ela foi diminuindo. Você usa algum software além do Illustrator e o Photoshop? Não, eu só uso esses dois. Eu geralmente uso o Photoshop para editar toda a imagem e o Illustrator eu só uso para vetorizar o traço mesmo. Só entro ali, vetorizo e volto para o Photoshop. O Manga Studio, Sketchbook, não uso nenhum desses programas. Eu já trabalhei uma época com o Painter, mas eu não acho que o Painter consegue fazer nada que o Photoshop consiga. E ele é um programa muito pesado, assim, vive dando tilt e carregando muito o computador. Eu não achei grandes vantagens, assim. Eu prefiro o Photoshop, porque lá com os pincéis básicos a gente consegue criar ilustrações bem interessantes. Dá para personalizar pincéis, dá para baixar outros pincéis da internet, mas eu confesso que eu nunca fiz isso, nunca precisei. Acho que são essas, não sei se tem mais perguntas. Acho que são essas. Se alguém tiver alguma outra, mande agora, ou sei lá, mande algum sinal de fumaça, não sei se eu estou vendo, mas acho que são essas. Então era isso, pessoal. Acho que não tem nenhuma outra pergunta. Não estou enxergando aqui. Se tiver, me desculpem, mandem um e-mail para mim, porque eu não estou vendo agora. E se inscrevam no curso que vai começar, eu acho, na semana que vem, ou talvez na outra. Enfim, é de noite sempre. São 2 semanas, focado principalmente em ilustração. E temos uma pequena parte sobre história em quadrinhos, mas o foco principal é ilustração comercial. Obrigada por ouvir e volte sempre.